distributions and the transmissions network, good advertising business, and entertainment, music, movies, TV, the drama, sports, a lot of things to service smash Republic. Esse conteúdo, então, de distribuição e produção da televisão, de transmissão de redes para transmissão, filmes, estilo de vida, ciência, conteúdo diverso, variedades, né, são, então, próprios dos grupos privados. So, the Chinese media, if you want to get a good standard, good life, if you want to live easier, you must have a different income come from the advertising, come from the lot of another part of the stock market, something like that, and even including the government give you money. Então, se o grupo quiser diversificar, então, os seus recursos de financiamento, eles têm que adquirir recursos, então, do stock market, de bolsa de valores, dos grupos privados. So the marketing makes the Chinese media work harder to find the new money. Find the money comes from different places, different people, because money becomes more and more important factors. Essas mudanças de mercado levam os grupos a terem que incorrer em novas fontes de financiamento, diferentes recursos para o financiamento de suas atividades. Right now, the current policy and situation is still boarding the broadcasting media development because the government sometimes find if the media has a lot of money, it's very easy for the government to lose the control. E, atualmente, então, as autoridades políticas ainda se restringem a não promover mudança nos sinais de televisão por receio de perda desse controle ideológico e político. So the government is saying the media add money, okay, but media want to be independent. No. O governo diz assim, a mídia acho que ele receber dinheiro privado, tudo bem, mas quer se tornar independente, não. So the relationship between the ownership and the managership unchanging right now. Então, mudanças ocorrem em relação à posse, propriedade e a gestão. São duas instâncias diferentes. Yeah, government gave the media special right. You have a right to publish this. You have a right to broadcast this. You have a right to take this picture, film. If you are not good, I will take the right from you. Então, o governo oferece diversos direitos especiais de transmissão de tipos de conteúdo, mas se aquele uso for feito diferente das premissas, eles podem caçar a essência. But another thing is the government send the office to the media to be a chief of the radio station, something like that. Okay, you must be done for me. If you have some problem, if I have made some mistake, I will take you from this good, better position. Então, se existe uma lógica de prestação de contas para oficiais do partido e que, caso alguma incongruência com relação aos padrões estabelecidos seja cometido, que eles podem, então... So that means for the Chinese journalists, for media, China media, money is very important, but money is not everything. Para o jornalismo chinês atualmente, então, dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Right now, yeah, we still have a problem on our media structures because structure obstacles in the media transition haven't changed so big. Obstáculos estruturais permanecem, ainda continuam grandes. São muitos. But right now we have some hope, yeah, because we can find some newspapers it's not belong to Heilongjiang province, but
they can start their service in Beijing. Mas há uma esperança porque acredito que na província de Heilongjiang você encontra serviços de outras instâncias, de outros lugares. So that thing always happened in the south of China, especially from Guangdong province. E esse tipo de cenário um pouco mais flexível, um pouco mais aberto, já era recorrente, já existia no cenário do sul, na província de Guangzhou, no sul da China. For that, we want to get more and more money from different provinces, different cities, so they always recruit the investment, build new media in different areas. Então existe uma lógica de busca para atração de investimento que leva a que investidores de diferentes localidades investam em outras províncias. Because the only things they understand, if I don't make government angry, government will let me make money. Então, se os canais, se a mídia não incomodar os interesses do governo, então haverá uma consequência com relação a toda essa aquisição de financiamento de diversas partes. Okay, that's my point. That means that right now the Chinese media have two sectors, two functions. One of the functions is they must serve to the government. Another section very important is they must service publics. Então, esses dois casos é o ponto que ele coloca aqui. Essas duas funções são cumpridas pelos grupos de mídia, eles devem servir então aos interesses do governo, mas não somente, também interesse de público, do setor privado. The government like it. Government says it's good because you can make money by yourself. You can develop a hospital by yourself. But right now, just one thing you must be obey. That is both serving me. Don't make something that be very angry. Então existe uma visão positiva a respeito da capacidade dos grupos de fazer dinheiro elas mesmas, sem ser financiadas pelo dinheiro público, mas então tem um interesse que não pode ser contrariado. So we have a special media structure among the world. It's very, you feel very strange, but I think that is natural. I call that is structure, two factors, one system. Yeah. Então por isso a pressão então, da globalização tem trazido a mídia, essa dupla estrutura, são dois setores, mas é uma estrutura só. Is it good or bad? I don't know. I just know one thing. I just know two things. One, that is natural. Natural happens. That is natural. We must think about the background of our country. Deve se pensar que não é fácil responder se é uma questão se é bom ou se é ruim, mas deve ter em conta então esse background, todo esse histórico chinês. The most important another thing is what will happen in the future. Outra coisa muito importante é se perguntar o que vai acontecer no futuro. Maybe that special Chinese caricatures, media structures will last in 15 years, 100 years. Maybe something happened in a moment. Talvez essa estrutura permaneça por mais 50 anos, 100 anos, mas talvez algo aconteça no curto prazo. But it's good for our people because most of the media right now pay more attention to the peoples. So they offer a lot of entertainment, a lot of service, a lot of information. We like it. So that's good. Então tem um aspecto positivo que é bom para as pessoas, porque tem muitos serviços, muito mais atenção ao público e isso é um aspecto positivo, isso é bom. So because the time to live is, so I think my speech is so E esse é o fim e ele agradece. Eu queria, para
Como essa atividade agora faz parte da escola, envolvendo servidores da URGS, aqueles que aqui estão inscritos terão que preencher um formulário que estaria na recepção para a nossa colega Elizabeth, que aí também recebe a presença do professor Lívio Oliveira, da professora presidente do IDEG, do professor de Sociologia e a professora da Universidade do México, que estará aqui em pouco tempo. Professora Rosana Vieira Machado, da Universidade de Oxford. Está funcionando? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do Sr. José Vicente, seus dois expositores. Obrigada pela ótima apresentação. Eu vou começar citando também o LIPAI, dizendo que depois de... também estou homesick, e que, só que diferente do LIPAI, eu não estou bêbada neste momento, mas como ele frequentemente escrevia. Mas estou muito feliz de estar aqui, no ILEA de volta, onde eu trabalhei também por 5 anos, trabalhei no ILEA como assistente de iniciação científica. Então, é como voltar para casa, assim como o poeta LIPAI. Muito contente de estar aqui em Porto Alegre de volta e na URGS, onde eu considero a minha casa. A primeira questão que, quando o professor José Vicente me convidou para falar sobre a China e eu vi o título da apresentação, a primeira coisa que eu pensei, mudança recente na China. E o título em si já é digno do debate. O que é mudança recente na China? Então, sob uma perspectiva da sinologia, nós poderíamos falar que provavelmente o período da República, a partir de 1911, seria mudança recente. Ou a partir da dinastia Qin, a gente poderia falar em mudança recente, quando se verá na China uma ruptura com a ordem tradicional de que encerrou o período da governança via tradição e via reprodução da ordem, e se instaura então no país um pensamento mais, eu diria, individualista, globalizado, e o pensamento democrático, principalmente depois com as revoluções, quando se vai pensar numa China que tenta quebrar, principalmente a partir da Revolução de Mao Tse-tung, quando se tenta quebrar a ordem e trazer tanto todos os movimentos da segunda metade do século XX, serão movimentos que vão pensar a China dentro de uma perspectiva nova China, novos movimentos sociais, nova juventude, que foram os movimentos que precederam a Revolução Comunista na metade do século. Então, de alguma maneira, pensando numa perspectiva de 3.500 anos de história, pelo menos de história de civilização oficial, a gente pode dizer que o século XX já é muito novo na China. Mas quem estuda a China sabe que, por exemplo, eu fiz meu trabalho de campo, eu morei na China em 2005, 2006, e tenho tentado ir à China pelo menos uma vez por ano, e todo mundo que vai à China sabe que a gente chega na China e já não reconhece mais, a China não reconhece mais Pequim, porque a velocidade da mudança é realmente incrível. Então, eu decidi que eu vou falar a partir do meu lugar de pesquisa, que é tentando juntar um pouco da minha pesquisa de doutorado com a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi um pouco sobre propriedade intelectual e industrialização na China. E também falar um pouco sobre o tema que me acompanha, que eu vou falar
propriedade intelectual a partir do tema da pirataria. Mas eu também tenho, eu tenho algumas, eu posso passar para vocês, eu tenho alguns artigos publicados em jornais, nos quais eu faço um panorama da mudança da China contemporânea, principalmente após a última administração. Eu acho que a última administração do governo Xi, eles vão conseguir trazer algo novo para a China e uma mudança no discurso oficial. Quero chegar no fim da minha fala, essa mudança do discurso oficial, essa mudança da narrativa. E certo, eu tenho escrito, então vocês encontram facilmente nas redes sociais, alguns artigos nos quais eu analiso essa mudança mais ampla da China contemporânea, da política contemporânea, que hoje avança por um discurso e por uma prática também sobre o discurso da importância da inovação, da industrialização. Então, é uma mudança de paradigma em que a China vai focar na inovação, na industrialização por inovação e investimento em alta tecnologia. E esse é o ponto final da minha fala, que eu vou tentar ser bastante breve. Eu trabalhei, a primeira vez que eu fui à China foi em 2004 e desde então eu tenho tentado, como eu mencionei, tentar ir pelo menos todo ano, nem sempre é possível. E eu escrevi minha tese, que se chama Made in China, que naquela época eu ainda estava estudando o mercado da pirataria e o mercado de produtos Made in China típicos, entre aspas, porque nada é típico na China. A gente nunca pode falar na China, China, porque é um país tão diverso, tão amplo, com tantos modelos culturais e sociais, que é sempre muito de constrangedor, especialmente para um antropólogo falar dessa maneira mais ampla. Então, mas sempre tentando falar, então, talvez dessas várias Chinas, e eu vou falar a partir de um lugar muito particular, que é onde eu estava fazendo a pesquisa. Então, eu publiquei esse livro Made in China, que é o livro da minha tese, e também, para quem tem interesse, eu fazer um pouco propaganda do meu livro, quem tem interesse em ter eu trabalhei no meu pós-doutorado um projeto amplo de história da China, a tentativa era reunir 3.500 anos para o leitor que simplesmente, que não é um acadêmico, que ele quer ter uma visão sobre a China ampla, mais ou menos baseando-se em 3.000 anos de história, e desde as primeiras dinastias, desde a dinastia Zhou, desde Confúcio, até os dias de hoje. Um grande desafio, fiquei 1 ano e meio trabalhando diariamente nesse projeto, e o livro chama China, passado e presente. Então eu vou tentar reunir de alguma maneira tudo isso, como é que eu posso enquadrar tudo isso dentro de mudanças da China. Eu acho que a China, de alguma maneira, ela nos apresenta recentemente 3 modelos de ruptura e de mudança da sociedade chinesa. São basicamente os 3 modelos de industrialização chinesa, que o primeiro modelo de industrialização, a primeira grande mudança do século XX vai ser uma mudança com a Revolução de Mao Tse-tung, evidentemente, e antes da Revolução, já os primeiros anos com a República Democrática e com o Partido Comunista disputando o poder, já se tem uma mudança radical do pensamento chinês, principalmente com a ordem, com o que a gente pode chamar de tradição, que é esse modelo governado pelo mandato do céu, né, que é o mandato divino. Então, quando quebra o mandato divino e a Revolução Maoísta triunfa, o primeiro modelo de industrialização vai ser voltado para a coletivização, para o interior do país, e um modelo coletivo, um modelo comunista de industrialização. O segundo modelo, já que é a grande transformação da China, que todos nós somos relativamente nós somos familiares, esse modelo, é um modelo de industrialização que começa em 1978, em dezembro de 1978, com Deng Xiaoping, quando se instaura o modelo de industrialização acelerada, com ênfase nas zonas econômicas especiais, na abertura de algumas zonas, numa abertura lenta e gradual da China para a industrialização. Então, a China, ela escolheu como modelo
algumas zonas, e essas zonas começam no sul, principalmente na província de Guangdong, que é uma província que desde a dinastia Qin e Min, desde 1600, 1700, ela começa com a indústria marítima muito forte e baseada já na exportação, e daí depois vem a Guerra do Ópio. E com a abertura econômica, o que Deng Xiaoping vai fazer, basicamente, o que o governo vai fazer é reaproveitar aquela estrutura do sul da China para impulsionar uma estrutura que já tinha pronta há alguns séculos, para impulsionar a industrialização e uma infraestrutura que já estava pronta. Então, Guangdong, a província onde eu morei, ela é uma província considerada a janela chinesa para o mundo, e que ela seria uma região experimental na China. Então, essas zonas econômicas especiais que foram abertas em 1979, a principal delas vai ser Shenzhen. Até hoje é uma das cidades mais ricas, provavelmente a cidade, Guangdong é a província mais rica da China, e Shenzhen a primeira ou a segunda província mais rica da China. E ela é onde vai concentrar esse primeiro modelo de industrialização, que vai ser baseado em algumas questões que são notórias para todos nós, mas que de alguma maneira elas compõem um fator único na China, que é, primeiro, essas vantagens especiais, essas zonas econômicas especiais, e que elas vão ter, elas vão revolucionar o país não só economicamente, porque quando entram mercadorias, quando entram grandes empresas, 400 multinacionais do mundo, das 500 maiores multinacionais do mundo, 400 estão em Guangdong. Então, o que entra na China não vai ser somente mercadorias, empresas, vão entrar ideologias, símbolos e um novo jeito de pensar a China. Vocês podem pensar as mudanças que isso acarreta na China e na juventude, principalmente nas novas gerações chinesas. Mas antes de falar um pouco sobre esse modelo de industrialização, brevemente, eu só gostaria de abrir um parênteses sobre um dos trabalhos que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo no momento. A antropologia, atualmente a antropologia médica da China, especialmente que tem um diálogo com a psiquiatria, ela está, principalmente a partir do trabalho do Arthur Kleinman, que é um dos maiores antropólogos que trabalha com a questão antropologia e psiquiatria na China. Ele vai perceber que algumas cidades, essa transformação da China é tão grande que algumas cidades foram diagnosticadas pelo menos 50% da população, e 50% da população com problemas de desordem, com algum tipo de desordem mental. E a gente pode, ele trabalha e mora na China há muitos anos, ele é militante, trabalha atuando em hospitais, em atendimento. Vocês podem imaginar a Revolução Cultural de 66 a 76, quando se tem um modelo extremamente fechado de política e de ideológico em todos os sentidos, onde qualquer expressão cultural que não fosse o culto ao maoísmo era extremamente perseguido, e onde somente o maoísmo e a luta antiburguesa era aceita, até uma abertura econômica muito rápida, basicamente em um período de 10 anos, que vai fazer com que um novo mundo se abra. Então tem uma geração que vivenciou os dois mundos, tanto a Revolução Cultural quanto e que não é necessariamente a nova juventude, mas uma geração intermediária que vivenciou ambos os processos, que tem bastante dificuldade de lidar com essa nova sociedade, justamente por não conseguir compreender e assimilar uma mudança tão brusca e tão rápida. Mas isso eu tenho escrito sobre esse assunto, mas isso é outra pesquisa que eu tenho realizado, só para fechar esse parênteses e tentar abordar um pouco essa dimensão subjetiva dessa transformação. Essa transformação, então, instaurada por Deng Xiaoping, ela foi extremamente drástica, por alguns pode ser violenta, mas extremamente próspera, né? Colocou a China num outro patamar, como uma das potências mais ricas do mundo, uma potência exportadora, mas e com algo imbatível no mundo, que é o famoso, o chamado preço chinês,
que esse preço chinês, que ele é imbatível, ele não é a primeira vez imbatível, somado a uma mercadoria barata e de menos qualidade, ele não é uma novidade no mundo. Os tigres asiáticos, os chamados tigres asiáticos, já eram países que tinham esse modelo de industrialização baseado na produção de mercadorias baratas e como primeiro estágio, é uma ideia bastante evolucionista, como primeiro estágio de desenvolvimento. A China, quando ela se abre, ela vai cooptar esse modelo de industrialização, principalmente de Taiwan e de outras dos outros tigres asiáticos, principalmente Taiwan, onde é por causa da proximidade cultural. Mas a China, ela vai oferecer algumas coisas imbatíveis no mundo, né? Não só para o preço, ela vai oferecer essa produção em abundância com um preço muito barato, mas com algo que nenhum tigre tinha, nenhum dos países vizinhos tinha, que é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então isso vai fazer com que a China tenha um preço imbatível no mundo, junto com a sua moeda, com o yuan, né, que por muito tempo ela ainda é imbatível no cenário das exportações, no cenário internacional. Mas um dos também que vai colaborar para o preço chinês vai ser algo que na sociologia, um dos temas mais discutidos na sociologia da China, que é o chamado Guanxi, as relações pessoais entre autoridades e empresários, que isso eu vou desenvolver um pouco mais adiante, que isso foi a base do meu trabalho, que também de alguma maneira vai legitimar porque esse preço não é mantido, esse preço da mercadoria chinesa, que não só mudou a China, colocou a China como no seu segundo estágio de desenvolvimento, mas mudou a história da humanidade, mudou a nossa história na América Latina, a nossa história como países consumidores. Mas isso, é claro, também se deve a um pacto entre autoridades e empresários, a um pacto de desenvolvimento, nacional. Eu acho que, nesse sentido, a questão, um dos fatores centrais, que é um dos capítulos que eu tenho trabalhado eu terminei nesse momento, chama The Invasion of Piracy, que eu estou justamente discutindo como a noção de pirataria e de propriedade intelectual chegou na China. Um dos fatores centrais para entender o que acontece na China hoje em termos de não cumprimento da legislação trabalhista é a questão da descentralização do Estado chinês, que ela é cada vez, a gente pode ver um pouco na própria apresentação do meu colega, que apresentou sobre a questão da mídia chinesa. E isso, de alguma maneira, é uma tendência na China de descentralização. A descentralização não significa que o poder central, que o Partido Comunista perdeu o controle e que está cedendo o controle. A descentralização, ela passa por uma autonomia do poder local, uma autonomia maior entre as autoridades chinesas, que vão negociar o PIB, o desenvolvimento do PIB no nível regional. Então isso vai ser central. Por exemplo, eu começo esse meu capítulo discutindo o caso do menino, entre milhares por dia, entre milhares de questões trabalhistas que ocorrem por dia, um menino que morre aos 13 anos e ele trabalha numa fábrica na China. E ele, quando o próprio Xinhua tenta, e o China Daily, eles tentam entender o caso, é muito difícil encontrar quem são os culpados, porque o proprietário da fábrica vai dizer que é culpa da fábrica que eles terceirizaram a mão de obra. Por outro lado, o próprio governo central vai trazer um discurso que não se pode mais permitir esse tipo de posição de infração aos direitos trabalhistas. Claro, a lei trabalhista na China, tal qual a gente pensa no Ocidente, é uma lei muito nova, é uma lei que está completando apenas 10 anos, mas o problema certamente não é a falta de lei, é
enforcement, de se cumprir as leis. Então, no caso desse menino que morre, entre milhares que morrem por dia, a gente vê claramente que a empresa não teve a sua culpa e o empresariado local também teve a proteção do poder local. Então, se vê claramente hoje na China um modelo em que as autoridades locais têm um impacto de desenvolvimento com os empresários. Por isso que eu repito que o grande nó nessa questão vai ser a descentralização, porque a autonomia do Partido Comunista, o Partido Comunista vai enfrentar esse discurso. O Partido Comunista Central hoje é um dos maiores que mais luta contra a infração de direitos humanos, direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo ela pressiona o governo local para que o governo local gere PIB cada vez mais alto. Então, para gerar esse PIB cada vez mais alto, algumas alianças entre empresariado e autoridades locais, via Quanxi, que é esse relacionamento pessoal, vai se consolidar na China, e fica muito difícil nesse modelo de centralização não só achar os culpados, como punir os culpados, porque esse enforcement da lei é algo bastante novo também na China. Além disso, um dos principais desafios hoje da China, e que também o governo central, no discurso oficial, no discurso central via Xinhua e via declaração oficial, o alvo dessa população, e que o governo está, a partir da sua retórica, como alvo muito preocupado, como prioridade, são as populações flutuantes, que hoje na China, que são as populações que não têm registro doméstico, porque a migração dentro do próprio país ela é considerada legal. Então, quando essa população migra, que é mais ou menos hoje em dia 250 milhões de migrantes, em condição ilegal, trabalhando sem direitos trabalhistas. De novo, o problema não é a concessão de direitos trabalhistas, não é a falta de direitos trabalhistas, mas essas populações que estão em condições vulneráveis, trabalhando em fábricas, geralmente mulheres e crianças, migrantes, sob uma condição muito vulnerável. Mas eu não quero aqui reiterar uma ideia de vilões versus mocinhos. A questão na China hoje, a situação na China trabalhista, existem dois cenários. Um grande grupo que acha que a situação trabalhista na China hoje está mudando positivamente, e há uma maior consciência da lei, tanto do governo central quanto das autoridades locais, mas principalmente por parte dos movimentos sociais locais que não trabalham sob uma influência, que poderia se dizer influência de ONGs internacional, que vão vir com uma ideia ocidental de direitos humanos, vão tentar impor uma visão ocidental de direitos humanos, enquanto a China está tentando achar o seu próprio caminho. Mas o que é interessante nos movimentos sociais chineses é que eles, junto com uma lógica chinesa, junto com as autoridades chinesas, estão procurando espaço para construir greves e para reivindicar os seus direitos. Então, são movimentos locais, grassroots, né, que a gente chama, e que estão avançando muito em diálogo com as autoridades numa transformação de condições de trabalho mais humanas. E os trabalhadores chineses, de alguma maneira, estou falando de um modo muito amplo, mas os próprios trabalhadores chineses vão ser os primeiros a dizerem, os trabalhadores de chão fabril, serão os primeiros a dizer que as condições hoje na China são melhores do que no passado, porque é preciso entender o que significa ser um país de 1 milhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes, com diversas tragédias nacionais ao longo da sua história, e que a condição hoje, mesmo sob condições trabalhistas muitas vezes precárias, são muito melhores do que a fome passada no campo. Então, a ambivalência da China hoje, a grande questão da China hoje é pensar como que se acha um modelo chinês por meio dos movimentos sociais chineses, não sob influência de ONGs internacionais que vão lá e dizer o que a China tem que fazer, mas como que a China encontra o seu próprio caminho por meio de seus próprios movimentos sociais, em diálogo com o Partido Comunista, porque também é muito fácil criticar o Partido Comunista, mas esquecer que o Partido Comunista
comunista ele é extremamente orgânico na sociedade chinesa, ele é completamente ramificado e ele vai desde o topo até a associação de bairro, então ele é discutido nas entranhas da sociedade chinesa. Então, como que os movimentos sociais vão se articular com um partido para pensar esse novo modelo de desenvolvimento que é preciso ter um basta, porque ainda que os dados sejam muito positivos de redução da fome e da miséria na China, as questões trabalhistas, aí também tem duas questões, as infrações trabalhistas e a violência trabalhista, os números são crescentes ano a ano. Mas isso também é visto de alguma maneira que se esses números estão crescendo, é positivo porque, por mais que sejam números de dor e sofrimento, isso significa que milhões e milhões de pessoas novas estão sendo incorporadas no mercado de trabalho. Então, essa tensão, acho que a grande questão da China hoje é pensar esse novo modelo de desenvolvimento chinês, que não é mais baseado na cópia e que começa a trabalhar um discurso de inovação. Então, eu queria chegar no ponto da minha pesquisa. A China, ela tem uma história, foi muito associada a essa produção de mercadorias baratas dentro de um sistema fabril flexível, com um nível de informalização muito grande, ele gerou um preço único no mundo. Isso mudou a nossa própria história enquanto brasileiros. Todo mundo aqui, ou de qualquer cidade, seja da cidade que for, todos nós, em algum momento fomos num camelódromo, em algum mercado popular e compramos nos anos 80 um whisky, um toca-fitas, uma mercadoria qualquer. A relação Brasil-China, quando o mercado consumidor brasileiro era muito fechado, as mercadorias brasileiras, chamados produtos importados. Esses dias eu estava discutindo numa palestra que eu dei e falaram, mas os produtos importados no Brasil, isso foi na Inglaterra, são muito prestigiosos. Não, mas os produtos chineses no Brasil não entram como produto importado, eles entram como made in Paraguai. Então tem uma diferença de status nessas mercadorias. Mas é muito importante pensar que esse foi o primeiro modelo consumidor brasileiro também de produtos manufaturados baratos, que entrou via Paraguai e que foi o primeiro modelo também, principalmente dos anos 80 e 90, do desenvolvimento chinês. Mas a China, por não ter uma história, isso não sou eu que estou comentando, mas um dos meus autores preferidos, William Alford, ele vai escrever um livro sobre propriedade, um dos maiores clássicos sobre a China, os maiores sinólogos do mundo, professor emérito de Harvard. Ele vai colocar que na história da China, ele trabalha na área de direito, ele vai dizer que na China nunca teve história, por diversas razões, a China nunca teve história de propriedade intelectual. Então, a noção de propriedade intelectual, de não copiar, é uma noção que vai ser, que a gente não posso dizer romanticamente que foi imposta do Ocidente para o Oriente, para a China, mas que a China precisa agora negociar. A China ignorou sumariamente as noções de propriedade intelectual até 2001, até ela entrar para a OMC. Quando ela entra para a OMC em 2001, ela não vai conseguir mais lidar com esse discurso de simplesmente deixar passar, deixar fazer, porque isso é importante para o país. A justificativa e para muitos empresários, essa desculpa era: a gente precisa desse boom na economia para fazer a roda girar e para depois se desenvolver, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu no Japão e como aconteceu nos tigres asiáticos. Mas a China entra para a OMC e a China começa a ampliar suas ambições exportadoras de maneira extraordinária. A China não quer ser mais esse país que vende mercadoria barata e que vende cópia e pirataria. A China quer se colocar como uma potência exportadora de alta tecnologia no mundo. Para isso, ela vai ter que mudar a sua própria posição com Washington. É muito interessante porque a USTR, a União de Comércio Exterior norte-americana, ela colocou a China e o Brasil, por exemplo, na chamada Priority Watch List, que é a lista de propriedade intelectual, colocou a China e o Brasil como Priority Watch List, que é o alerta vermelho, é a lista de atenção prioritária. Quando o Brasil entrou na Priority Watch List, o governo brasileiro fez de tudo para sair, porque precisava, não podia abrir mão dessa fatia de exportação que vinha via Estados Unidos. O Brasil criou a CPI da pirataria, o Brasil fez um grande cenário, um grande circo, por exemplo, para mostrar para o Washington: nós estamos combatendo a pirataria.
instituições por não ter tido uma ideia de propriedade intelectual da maneira ocidental, por acreditar que a produção de mercadorias baratas era o primeiro modelo de desenvolvimento e era preciso industrializar a qualquer preço. Mas também a China, ela vai conseguir, ela é uma potência econômica que o Brasil nunca foi dentro da grandiosidade que é a China, e a China conseguia lidar com com a priority watchlist e não fazer nem cócegas na sua fatia exportadora. Mas o que vai acontecer na China com a entrada da OMC, claro que ela entra em 2001, mas até conseguir sentir os efeitos, até ela realmente conseguir colocar e mudar o discurso nacional, vai demorar pelo menos uma década. Então, o que aconteceu na nova administração, na administração Xi, que é a nova administração, é de fato uma administração com um novo slogan. A administração anterior tinha o slogan construindo uma sociedade harmoniosa socialista, então ainda mantinha um discurso da harmonia e dos valores mais chineses, tradicionais e socialistas. A nova administração, ela entra com um slogan do sonho chinês. E esse sonho chinês é um sonho, o slogan da nova administração, que é muito novo, vai ser um slogan baseado. Nós somos uma potência exportadora de ciência e tecnologia e uma potência também militar. Então, para manter esse novo... A China hoje já tem grandes multinacionais na área de telecomunicações. A China, principalmente na área de telecomunicações, já tem uma das maiores multinacionais do mundo exportando para o mundo, já não só fornecendo matéria-prima ou fornecendo produtos baratos sem marca, mas o branding, as marcas da China hoje são uma das mais fortes no mercado mundial, então ela não pode mais conviver com o preço chinês. E aí começa uma nova etapa que eu diria que as Olimpíadas de Beijing, elas foram muito importantes para colocar a China, para mostrar a China como um país exportador, como uma potência. E aí, porque as Olimpíadas, e acontece o mesmo com o Brasil, com a Copa do Mundo, o combate à pirataria e a camelódromos na China foi imenso. Para vocês terem uma ideia, até a Copa do Mundo, até as Olimpíadas, e vai acontecer o mesmo no Brasil, como eu estudo isso, eu acompanho a importância da Copa do Mundo nas atividades, nos mega eventos. O que vai acontecer na China é que o Xinhua, por exemplo, até o ano de 2006, ele não se pronunciava sobre a questão de pirataria ou propriedade intelectual. A palavra pirataria era muito pouco falada. No final do século, de 200 matérias sobre propriedade intelectual que tinha até 2006, 200 por ano, em 2012, no ano da nova administração, que marca essa mudança de um discurso muito voltado para a inovação, o Xinhua vai produzir 2.000 matérias num ano sobre propriedade intelectual. Então, é uma mudança clara da retórica oficial, e que não é só retórica, ela vai se reverter em práticas, ela vai no cotidiano, vai entrar como batidas policiais, como no Brasil, aquele grande espetáculo de destruir CDs, caminhões, tratores destruindo CDs, invasão da polícia entrando com metralhadoras nos grandes centros comerciais e apreendendo, fechando fábricas, milhares de fábricas. E hoje o governo central, que tem esse discurso muito forte anti-pirataria, está encontrando um problema muito grande de como combater a pirataria, porque ao mesmo tempo o que a China encontra hoje no mundo, nós estamos num momento de transição e, curiosamente, a China nunca copiou tanto. Quer dizer, a adulteração em alimentos na China é um problema gravíssimo, é um dos maiores problemas da administração central, porque carne e remédios têm sido adulterados. Isso é um problema central. O governo central se pronuncia diariamente como tem que combater, mas, por outro lado, isso vai ser, com a questão da descentralização, quem vai atuar isso é o governo local. Então, é muito difícil combater a questão
essa questão da cópia na China. Por outro lado, a China tem se colocado como potência de alta tecnologia. Shenzhen há muito tempo não é mais uma província, e Cantão não é mais uma província de produção de bugiganga, mas uma província de produção de alta tecnologia, exportação e de ciência, de investimento em ciência massivo. Então, hoje, por estarmos no momento de transição na China, novamente eu diria o sonho chinês, que é o slogan da nova administração, vai dizer que esse é o terceiro, e não só os analistas, todos os analistas internacionais vão dizer que esse é o terceiro modelo de industrialização chinesa. Depois do maoísta, depois do Deng Xiaoping, esse modelo baseado, investido no branding, investindo em marcas fortes, marcas chinesas, em produtos de alta qualidade, performance e tecnologia. Então hoje é bastante interessante porque a gente encontra na China a coexistência de pequenas fábricas. As pessoas que saem do campo continuam indo para os centros comerciais para abrir uma pequena fabriqueta e vão copiar. E, ao mesmo tempo, uma potência de inovação, de alta tecnologia, esses dois movimentos coexistindo juntos. Eu não gosto de falar, como a maioria alguns colegas geralmente colocam, a questão de que isso simplesmente é uma linha evolucionista do desenvolvimento. A ideia no mundo do desenvolvimento, ela segue uma ideia de progresso tecnológico e que o caminho natural é que a China seja só esse país de inovação e esse mundo de mercadorias baratas vai deixar de existir. O que nós temos hoje é a coexistência de dois modelos. Minha bola de cristal não prevê esse aniquilamento desse modelo de produção de mercadorias baratas. A gente só pode trabalhar com o que a gente está vendo hoje, e o que a gente vê hoje é que os dois modelos estão crescendo de forma paralela e que os dois absorvem do jeito que podem diferentes mão de obra, diferentes mercados de trabalho. Mas é claro que a linha de inovação, de produção de inovação de marketing na China, ela é extraordinária, e junto com esse modelo também uma tendência à abertura cada vez mais crescente, voltando para a província de Guangdong. Hoje a China tem o principal debate político da China é dividido entre o debate do bolo, do lado da fatia do bolo, né, entre a província de Guangdong e Chongqing, que é a província do Koxilai, que é um dos políticos mais famosos da China, que se envolveu no escândalo recentemente, que é uma província que tem um modelo neo-maoísta socialista de distribuição. Então essa ideia da distribuição do bolo, porque o grande debate político hoje na China hoje nós já temos uma riqueza e já podemos distribuir, enquanto que províncias como Guangdong ainda vão colocar uma ideia de que é preciso crescer mais para depois distribuir. Então esse debate, Guangdong se coloca ainda como a província mais rica da China, ainda como janela chinesa para o mundo, sobre um discurso da província, que não é um discurso tão socialista como o de outras províncias, porque o Partido Comunista é um partido muito heterogêneo, então desde os comunistas, socialistas, há uma versão mais capitalista e neoliberal. Então, Guangdong tem esse papel de liderar uma posição local, que é uma posição mais de é preciso abrir mais para depois distribuir. E Guangdong segue como a meta o último pronunciamento do presidente da República é de que Guangdong deve continuar liderando o crescimento da China como província de ponta, produzindo industrialização, e a meta de 2020 é que a China, que Guangdong seja um dos maiores centros de produção e exportação de inovação, pesquisa, celeiro e vanguarda de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Mas, de novo, eu terminaria minha fala dizendo que existem muitos desafios nesse desenvolvimento e que a história do desenvolvimento da humanidade não é tão linear, que a gente possa dizer que tudo vai por uma linha de inovação, de branding, e que o que a gente vê hoje na China é um modelo de desenvolvimento muito plural, endereçado a diferentes grupos, a diferentes necessidades, e há uma disputa interna do próprio Partido Comunista, com suas diferentes correntes e ideologias, e que ainda está em aberto quais são os grupos, as províncias e
qual o modelo que vai contar a história nos próximos anos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rosana. Eu só queria, antes de dar a palavra ao Sr. Tondal, convidá-los para a sequência desse ciclo. Em 3 de abril, sobre regiões polares, em conflitos ambientais, o Sr. Jefferson Garcia e a Ana Paula Maciel, da Greenpeace, e haverá lançamento de uma revista. No dia 10 de abril, a Mulheres e a Ciência, e no dia 24 de abril, a Energia e Tecnologias Convergentes. Estão todos convidados, nos sigam no Facebook, por favor. E agora, então, o Sr. Tondal, que, como eu falei, de família irlandesa, morou 20 anos na Nova Zelândia e ganhou o título de o melhor presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia em língua inglesa. Boa tarde a todos. Não preciso falar. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na URGS. Hoje eu vim com 2 apresentações que estão ligadas a 2 projetos. O primeiro projeto é um projeto chamado Sociologia da Juventude dos Países BRICS, que a gente está em uma sequência, aquele livro do qual a própria professora Clarissa se referiu, que se chama, hoje em inglês, Handbook of Social Stratification in the BRIC Countries, que tem 8 capítulos da Índia, 8 capítulos da China, 8 capítulos do Brasil e 8 capítulos da Rússia. Esse próximo tem 9 capítulos de cada país. Então eu fiz um resumo, que é o tema do seminário é mudança. E quem é realmente muito afetado pelas mudanças na China são os jovens. Então eu vim com esse texto, que eu achava que poderia ser uma coisa interessante. Mas ao longo das falas agora, hoje à tarde, eu me dei conta que eu deveria falar sobre essa pesquisa que a gente fez sobre a questão que a gente fez. A gente fez a gente fez um survey, essencialmente, sobre estilos de vida, valores, horizontes de jovens universitários brasileiros e chineses, Shanghai, Pequim, 6 universidades em cada país. A gente contou com o apoio do IPEI, Sociedade